Aí ontem à noite, quase perto das 11, aí um homem falou assim, pega leve, Marília. Falei, já está pronto. Não tem muito o que mudar. Mas mesmo quando somos corrigidos, o Senhor nos corrige com amor. Eu não creio que uma palavra vinda de Deus machuque tanto, fira tanto, sem que venha o óleo, o bálsamo do Senhor. Essa é a maneira do nosso Pai falar. Amém? Vocês estão vendo que cenário lindo aqui, né? Tudo que pertence aos homens. Apesar de que nós não tivemos chance de perguntar a vocês o que vocês colocariam na sua man cave, que esse é o assunto que nós vamos tratar nessa manhã. Eu sei que se perguntássemos aos músicos, isso aqui estaria repleto de instrumentos e outras coisas. Se perguntássemos para quem gosta de pescar, era um barco que estaria aqui, né? Teríamos que emprestar um barco. E assim por diante, né? Tem os que gostam de fazer artesanatos diferentes, mas nós trouxemos o que tínhamos. E agradecemos aos irmãos que bondosamente cederam, emprestaram, e com uma ressalva: por favor, não deixem as crianças pegar. Então, os pais estão responsáveis, nenhuma bola, nenhuma camiseta, nenhum carrinho da coleção do pastor Vanderlei e do Douglas. Não, né? O baixo, que o pastor Jonas falou assim, Domazinho, como que eu vou deixar isso pendurado a noite inteira? Eu não confio nessa corrente. E a Kátia disse, ela vai ficar. Mas amém. Tudo isso não é para nos tirar a atenção. Amém? Não que eu seja bonita, mas presta atenção aqui na palavra do Senhor. Eu sei que eu sou bonita para você, querido, mas cada homem tem a sua beleza, o seu padrão de beleza, não é? Mas que nada disso venha distrair a sua mente do que Deus quer falar com você, comigo nessa manhã. Comigo ele falou durante a semana, né, enquanto eu estava preparando essa palavra. Mas a verdade é que quando o Senhor quer falar algo ao nosso coração, vem como uma resposta de alguma inquietação que já estamos tendo dentro de nós. Então, provavelmente, eu posso até dizer com certeza, que Deus estará respondendo alguma coisa que está inquietando o seu coração nessa manhã, através da palavra dele. Para os nossos irmãos e amigos, né, do Brasil, talvez seja um termo um pouquinho diferente, né? Man cave, nunca ouvi falar isso. É o homem da caverna? Não. É a caverna do homem, né? É um termo usado em inglês. Normalmente, quando o casal, a família, né, vai procurar uma casa para comprar, ele fica ansioso procurando algum cômodo da casa, se dá para ele fazer uma man cave, né? Alguns falam, não, esse tamanho aqui dá, né? Dá para pôr minhas guitarras. Eu estou falando, não, tem que ser maior, porque tem que ser uma big TV, e assim vai. Mas esse termo significa que é um espaço da casa, ou às vezes fora dela, né, que é onde o homem se retira sozinho para fazer seus passatempos, né, colocar seus brinquedos, dos grandes aos maiores, para ver seus jogos preferidos, para jogar seus videogames e, às vezes, para estar sozinho. Eu gostei de uma palavra que um psiquiatra falou, Scott. Ele diz assim, é importante para um homem ter um lugar para chamar de seu, referindo-se a uma área masculina para se retirar. As regras são mais relaxadas. Então, ontem, eles olhando a gente arrumar aqui, falavam assim, mas está muito organizado para ser um lugar para homem, né? Em certo sentido, para os homens casados, é uma maneira de lembrar da época de solteiro, né? Que tinha o seu quarto, você tinha suas coisas, ninguém podia tocar no seu armário. As irmãs do Vanderlei falaram, a gente tentava ir lá e com jeitinho arrumar, ele abrir e dizer, quem mexeu aqui? Então, o homem solteiro, aí quando casa, o seu espaço é invadido, né, por uma mulher totalmente diferente.
né? Organizada, com gostos diferentes. Tem gente até achando que a casa está muito feminina. Não vou falar nem quem é. Mas é assim, a gente começa a colocar as nossas coisas, nossas decorações, e às vezes até nos esquecemos que eles precisam de um espaço, né? Um escritor chamado Sam Martin, ele disse assim, algo assim, ó. Uma das coisas que ele descobriu é que quando os homens têm o seu próprio espaço, eles colocam ali dentro a expressão de quem realmente eles são. Porque às vezes eles estão meio reprimidos, né? O sapato tem que estar tudo arrumado, as coisas tudo arrumado, mas quando eles têm um espaço deles, é diferente as regras, né? Qualquer pessoa que tenha uma coleção, tenha um gosto diferenciado, vai querer ter um espaço para colocar, né? E não só eles, a gente também gosta, né? Mas vamos falar de vocês hoje. Como eu disse, o espaço que o homem gosta, normalmente, é que acomode ele, alguns amigos, e a TV é muito importante, e o videogame, e que ele possa gritar na hora do gol, sem que a mulher fale baixo, né? Não grita tanto. Então, eles precisam ter um espaço que a gente não ouve essas coisas, sabe? E nem a mãe, né? Eu não quero, assim, limitar minha palavra somente aos pais, aos homens em geral, mas a toda a igreja. Tá? E muitos têm escolhido a garagem, né? A garagem para ser o seu espaço. Então, aqui, deixa que eu cuido. Não é fácil, porque normalmente não tem ar-condicionado, principalmente aqui na Flórida. Então, se você passar muito tempo na garagem, você vai, além de fazer os seus passatempos, você vai fazer uma sauna também, né? Talvez seja bom. Mas ele já pensa assim, que às vezes esse escritor ele disse assim, não precisa ser realmente um espaço. O homem consegue entrar numa man cave, sentado naquela poltrona, com fone de ouvido, mas tem um detalhe que tem que ter na mão. Um controle. Mais controle. Vou pegar um só para mim não me atrapalhar aqui. Ele tem que ter certeza que o espaço é dele. Você conhece alguém, estou falando para alguém lá do Brasil, ele vai se divertir, apesar que eu avisei que eu ia falar dele. Ele fica controle na mão, todos nós na sala, esposa, filhos, genros, e ele fica lá. Então, você olha assim, quando você abaixa o olhar, já está em outro canal, já mudou. Mais um pouquinho está no outro. Aí, daqui a pouco, ele dorme. Né? Homem tem facilidade para dormir na frente da TV. Aí, ele dorme. Com o controle na mão, gente. E, às vezes, a gente vai lá e tenta tirar da mão dele. Assim, ele acorda. É assim ou não é? Você conhece alguém assim? É. E, quando não está gostando, passou o tempo, não quero mais ficar na caverna aqui da televisão, clique. Aí todo mundo, mas é que você está sozinho aqui? O que está acontecendo? Aí fica ele blá, blá, blá na sala, liga aí, daí ele levanta e sai. Tá? Você conhece alguém assim? Temos visto também que com o passar das décadas, né, as coisas não mudam muito, com questão daquela frase, quanto mais ele possui, mais bem-sucedido ele é. Ainda tem isso aí nos homens, né? A demonstração de poder no carro novo, diferente, na moto nova, diferente. E ele vem e faz aquele barulhão aqui na igreja, assim, né? Então, todo mundo, ei, o pastor comprou uma moto nova. De quem que é essa moto? Se é um carro, os homens ficam olhando no estacionamento, né? E eu não conheço o carro de ninguém. Então, às vezes, quando eu vou chegando em algum lugar, eu falo para o Vanderlei, será que é aqui mesmo? Ele fala, é o carro do fulano, da fulana. Eu falei, eles sabem, eles conhecem. Então, só que essas coleções estão ficando cada vez mais caras. Antigamente, né, os poderosos construíam castelos, construíam pirâmides,
construiu coisas grandes, né? Mas hoje está ao alcance de muitos fazerem seus próprios impérios, né? E mostrar ao mundo, olha, o que eu construí. Mesmo o homem mais humilde, ele não pode resistir à emoção secreta, ainda que ele não fale para ninguém, de ter algo recente e melhor, né? Agora, vem cá. Os homens não têm facilidade de falar sobre seus sentimentos. Então, ir para a caverna é uma boa opção. Seja uma poltrona na sala, seja uma garagem, ou simplesmente um celular na mão. Eles se desligam. Esse espaço que chamamos, né, o que chamam de caverna, deve ser um lugar de entrada e saída. Se é virtual é complicado, porque não tem porta. Uma poltrona não tem porta quando você está sozinho com o seu celular. Mas a ideia é essa, porque a caverna pode, esse espaço do homem pode ser positivo e negativo na sua vida. Ele tem influências, dependendo de quanto tempo você passa ali, sozinho. Eu quero ler um texto com vocês, que o pastor Maurício lembrou e veio bem a calhar. Quando Davi escreve o Salmo 84. Olha aí, está na sua tela. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Aí Davi disse assim, e eu? Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Salmo 84, 3. Quando ele escreveu isso, eu fico imaginando, né? O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. Hoje nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Mas ali na época era o tabernáculo. E eu fico imaginando que ele estava analisando a natureza e disse, a andorinha, olha, ela consegue fazer lá no cantinho do teto um ninho para os seus filhotes. Ela está ali com sua parceira. O pardal também encontrou em vários lugares para fazer a sua casa. Senhor, onde que eu vou me refugiar? Onde que eu posso encontrar a segurança? Ah, eu achei. É na tua presença. Eu quero relatar 2 histórias para vocês que está na Bíblia. Só mencionando que uma está em 1 Samuel, capítulo 22, do 1 a 5, não precisam ler. Eu vou relatar para vocês, e a outra em 1 Reis. É fundamental que nós tenhamos consciência, ou vocês homens tenham consciência, de que Deus está presente no lugar mais solitário que você procurar. Deus está presente na sua caverna. E paciencioso espera o momento em que você saia de lá, se ela não estiver te fazendo bem. Davi procurou uma caverna. Ele estava fugindo de um rei, e que, além de rei, era seu sogro. Gente, ele estava fugindo do sogro, tá? Não sei se alguém já fugiu do sogro aqui, mas era do sogro que ele estava fugindo. E ele, a Bíblia diz que ele encontrou uma caverna, era um lugar chamado Adulão. Ele entrou ali para ficar só. Ele estava angustiado, desesperado. O rei disse que ia matá-lo, ia procurá-lo por onde ele fosse. Melhor lugar para se esconder? Numa caverna. Só que ele não ficou muito tempo sozinho. A família já veio visitá-lo. E ele precisou providenciar um lugar para a família. E depois, os homens foram ouvindo a notícia que moravam ali por perto, e uns 400, mais ou menos, se juntaram a ele. Só que eram homens insatisfeitos, amargurados. Quando você está fugindo, quando você está com medo, quando você está angustiado, o que você menos quer
é alguém nessas qualificações aqui perto de você. Você diz, mas ele atraiu esses homens. E a opressão que esses homens estavam passando era mais ou menos o que ele estava passando. E o sofrimento uniu aqueles homens. E ele se tornou um chefe deles. A caverna para Davi foi um lugar de refúgio, de refrigério. Ele recebeu, como eu disse, a visita da família que o consolou. Mas também ele fez daquele lugar o lugar perfeito para formar um exército. Com homens que aos olhos da sociedade não tinham qualificações, mas ele transformou. Ele era um homem que conhecia o que era estar na presença de Deus e que ele podia transformar muitas coisas. Davi entrou na caverna sozinho, com medo, mas saiu com um exército de homens transformados por Deus através da sua liderança, fiéis, prontos para a batalha. Ele ganhou amigos na caverna. Se você não se fechar na caverna, quando você entrar, mesmo que você esteja nessa situação de Davi, Deus providencia amigos para você. E você sai de lá diferente. Quando ele escreve esse Salmo 84, eu não sei se foi anterior ou posterior a essa situação, mas ele estava motivado pelas saudades que ele tinha do templo, do tabernáculo, aliás, da presença de Deus. E mais em seguida você vai dizer que ele encontrou na presença de Deus o lugar, o espaço para ele. Ele suspirava por isso. Mas temos um outro personagem que entrou na caverna com uma intenção de não sair mais de lá. Davi fez da caverna um lugar passageiro e produtivo. Mas Elias queria fazer daquela caverna o seu túmulo. Eu quero morrer. Elias, é 1 Reis 19, do 4 ao 5, tem toda a história. Ele era um profeta. Aconteceram muitas coisas no seu ministério, mas agora ele tinha, depois de uma grande vitória, tinha sido ameaçado pela rainha de morte. Ele estava se sentindo deprimido. Ele achou que ele não tinha mais nada para fazer. Quando estamos deprimidos, a nossa visão fica tão ofuscada que nós achamos que não temos mais nada para fazer. Não podemos produzir mais nada. Só me resta morrer. O primeiro lugar que ele encontrou para se esconder foi embaixo de uma árvore. A Bíblia diz que era um zimbro. E eu sei que às vezes é uma palavra um pouco diferente, que a gente não costuma usar sempre. E tem uma imagem de zimbro aí, eu acho. Mas é uma árvore um tanto conhecida para nós, é um tipo de um cipreste. Ela pode ir de 1 metro a 10 metros de altura, ela é bem espaçosa. E eu imagino que essa que ele procurou devia dar uma sombra boa, os galhos bem caidinhos até o chão. E ele pôde ficar ali escondidinho. Ele entrou e disse assim, aqui ela não me encontra. Aqui Jezabel não me encontra e eu vou permanecer aqui. Cansado, ele se adormeceu. Mas Deus é tão maravilhoso que estava só vendo a situação. Acompanhou ele por toda a corrida do deserto. E quando ele encontra aquele lugar e determina, esse é o meu espaço, e ele fica ali, o anjo toca, eu acredito que bem delicadamente nele, disse assim, despertou ele do sono, levanta e come. Ele já estava muitos dias sem comer. E quando ele olha assim na sua cabeceira, um pão quente, em cima de umas pedras e água. Se formos lembrar os símbolos da Bíblia, o pão representa Jesus. E a água é um símbolo do Espírito Santo de Deus, que nos dá poder, que nos dá força. Estava ali a refeição para ele. A Bíblia diz que ele comeu, mas ele estava tão deprimido que ele virou do lado e quer dormir. Cuidado quando o sono é uma fuga para você.
você pode estar num grau de estresse muito, muito elevado. Porque o sono tem que ter um limite. A gente dorme e acorda. Mas quando você continua querendo dormir, pode ser uma fuga. E foi o que estava acontecendo. Eu disse, não quero nem pensar no que aconteceu. Eu quero dormir. Aí o anjo toca de novo e faz de novo o mesmo convite. Ei, tem pão hoje de novo quente para você. Ele come. Ele disse, só que come porque o caminho é longo. E falou mais sério com ele. Ele se levanta, abastecido. A Bíblia diz que ele anda muito, mais ou menos uns 300 quilômetros, que vai dar umas 187 milhas, um pouquinho mais, porque é mais ou menos. E ele foi até o Monte Horebe, cansado de andar, mas sem solução do seu problema, ele fez o quê? Procurou outra caverna. Essa vez ele encontrou uma caverna mesmo. E a Bíblia diz que ele entra ali e a intenção dele era não sair mais. Ele foi incomodado a primeira vez pelo anjo, mas agora ele falou, agora aqui eu fico. A fuga, seus problemas continuavam. E Deus está ali e vem de novo e fala assim, o que você está fazendo aí? Já não te tirei lá debaixo da árvore? O que aconteceu com você? Aí ele vem fazer a sua lamúria. Irmãos, quando nós estamos com algum problema sem ser resolvido, para quem nós tivermos chance, nós vamos comentar a mesma coisa. Se vem conversar com você, ei, daí tudo bem? Então, né, você sabe que eu estou, e conta toda a história. Se passar uma semana e você volta, e daí, tudo bem? Então, lembra como eu falei para você? Quando o problema está borbulhando dentro de nós só falamos daquilo. Ele estava magoado, ele estava ferido, ele estava frustrado. E ele se lamenta com Deus por 2 vezes. Nós, humanos, temos dificuldade de ouvir mais do que uma. Mas Deus não o recriminou. Deus não falou, de novo com essa mesma história, Elias? Achei que você já tinha resolvido isso. Não. Aí Deus diz assim para ele, eu já sei do que você precisa. Você precisa da minha presença. Sabe? Quando esses problemas estão te perturbando e você só fala deles, você precisa da presença do Senhor. Ele disse, eu vou me mostrar para você. Sai, levanta. Mas ele estava tão deprimido, tão frustrado, que a Bíblia diz que ele coloca um manto assim no rosto e fica na porta da caverna assim. Não queria nem ver a luz do sol. E Deus se manifesta para ele de várias maneiras. Ele ouve trovão, vento, mas de repente a presença silenciosa de uma brisa. E a presença de Deus cura o seu coração. Cura o seu coração. Sai na porta da caverna nessa manhã, se você estiver dentro de uma, e deixe que Deus se apresente para você. Deixe que Ele te cure. Amém? Jesus sabia que todos nós precisávamos ter um espaço sozinho. Por isso ele diz assim, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Todo mundo tem um quarto aqui. Graças a Deus por isso. O mínimo que você pode ter aqui, na América, pelo menos é um quarto. Se não puder ter uma casa inteira. Mas todo mundo tem a chance de entrar nesse lugar e se esconder em Deus. E fecha a porta, sabe por quê? Porque é ali que você vai chorar as suas frustrações, as suas misérias. Porque se for aberto, dá para os outros ouvirem. Uma vez o Vanderlei estava no escritório, fazendo a sua meditação, e o Noah estava nos visitando, ele disse assim, vovô está chorando? Eu falei, está orando.
E eu tenho lembrança de ver o meu pai orando de madrugada. Às vezes eu levantava por alguma razão e eu vi ele ajoelhado na sala orando. Isso marca a vida de um filho. Marca a vida de um neto. Meu pai não tinha espaço para ele. Nós, filhas, ocupávamos um quarto, a minha mãe estava dormindo no outro. Não tem limite. Você faz o seu espaço quando você quer. Você pode transformar até o seu carro, um passeio de moto, um passeio no parque. Você pode transformar desse momento a sós com Deus. Você tem se escondido, dando muitas desculpas para sua esposa, para os seus filhos, até para os pastores. Eu já vi que eles chegaram à conclusão de que às vezes não é bom perguntar muitas coisas. Ei, tudo bem com você? Por onde você anda? Sentir sua falta? Porque você, com essa pergunta, pode levar o irmão a mentir. Estou trabalhando muito, pastor. Mentira, fuga. Está na caverna, está com um baita de um problema. Se esconde. A esposa pergunta e diz, não tenho nada. Mas a verdade é que hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje, não é porque é o Dia dos Pais, mas porque hoje é mais uma oportunidade que Deus está dando a você e a mim, de sairmos da posição em que estamos. E essa dificuldade de não falar do que está dentro do coração é antiga, hein, gente? Imagine a cena. Gênesis capítulo 5, 4, do 5 ao 10. Era Deus chegando, né? Nem a mulher, hein? Porque quando é mulher é diferente. Deus chega e diz assim, o que você tem, Caim? Seu semblante está descaído? Tem alguma coisa errada com você? Você está com uma cara de quem está muito bravo, muito irado. Nenhuma resposta. Saiu dali, foi convidar o irmão, vamos passear no campo, matou o irmão, volta, assassino agora. Deus fala assim, Caim, onde está seu irmão? Ele diz assim, eu não sei. E depois, agressivamente, por acaso sou eu responsável por ele? Então, essa atitude de homem não falar o que está dentro de si, está explodindo, está quase matando o outro. É antiga. Agora, vamos lá. A psicologia diz que quando você está passando por um problema, você não passa sozinho, você afeta todo mundo. Talvez você está fazendo a sua família sofrer, seus filhos sofrerem, e você está sofrendo muito mais. Homens, vocês evoluíram tanto nessas últimas décadas. Muito. Muito. Cuidam do corpo, alguns mais do que mulheres. Se preocupam com o cabelo, pintam. Quando começa a aparecer brancos, alguns tiram uns pelos que estão excessivos, querem parecer mais jovens. Vocês ajudam em casa, ajudam com os filhos. Décadas atrás isso era muito difícil. Então vocês evoluíram bastante. Mas que tal melhorar essa atitude de ficar calado e não abrir o seu coração para os sentimentos que estão borbulhando dentro de você? São sentimentos ruins, porque os bons é mais fácil de sair. Sabe que essa atitude de não falar, não dialogar, se recusar a conversar. A esposa pergunta, o que foi? O que você tem? Nada. Por que você está com essa cara? Nada. Já disse que eu não tenho nada. Eu estou cansado, me deixa em paz. Trabalhei muito. Eu estou estressado. É fuga.
É fuga muitas vezes. Porque às vezes, por mais cansado que você esteja, se passar um amigo e te convidar para participar de algumas dessas coisas que você gosta, você vai. Então, que canseira é essa? Que estresse é esse? Não gostam de ir ao médico. Homens não gostam de ir ao médico nem para fazer os exames rotineiros. Eu não tenho nada, eu estou bem. Mas olha, você precisa fazer um exame para ver como que está, se tem pressão alta, se tem colesterol. Meus irmãos, quando uma mulher fala para você, vai procurar um médico, vai se cuidar, é porque ela te ama, viu? Ela não quer ficar sem você. É por isso que ela insiste. Agora, você fazendo o contrário, não indo procurar e se achando que está super bem, e a gente vê sinais, às vezes, que não está, não é o meu caso, eu não estou falando para o meu marido, porque ele se cuida. Tá? Estou falando para uns que eu conheço. E talvez Deus está falando para os que ele conhece. Essa atitude não vai diminuir em nada a tua masculinidade. Agora, se você quiser continuar com essa rebeldia, de não abrir o coração nem para Deus, porque se abrisse para Deus, resolvia. Mas não abre para Deus, não abre para a esposa. Não conta para um amigo. Não vai ao médico. Se tiver algum problema emocional e você fala para ele que ele precisa de um psicólogo, então ele quer te matar. Eu não vou jogar o meu dinheiro, mas bem, você está apresentando umas dificuldades. Você não está sabendo lidar com o nosso filho. Você não está sabendo lidar com estresse. Você não está sabendo lidar com isso. Não vou, acabou, não tenho problema nenhum. Eu quero te falar que essa atitude não é nada louvável. Olha as estatísticas que contam. O Brasil, nós estamos aqui, somos brasileiros, apesar de morarmos aqui. O Brasil é o 8º no mundo em número de suicídios. Eu fiquei assustada. Mais assustada ainda, e agora eu quero que você fique bem assustado, é que, em 2014, os homens, o número de suicídio dos homens é 3,7 vezes maior do que o de mulheres. Em 2012, o Brasil contabilizou 11.821 suicídios, sendo que 9.198 eram de homens, contra 2.623 de mulheres. Quando eles tentam suicídio, é fatal. O enforcamento é tiro. Até há casos que a estatística sobe mais de mulheres que tentam suicídio. Mas como é com drogas e algum método que é fácil de cuidar, elas são salvas. Mas os homens não. Não conto para ninguém. Estão quase a ponto de se matar ou matar alguém, mas não abre o coração. Outra estatística séria e que nós vimos acontecer recentemente com pessoas que conhecemos. Os homens são mais propensos a ter um AVC, um acidente cardiovascular cerebral, do que as mulheres. E está levando à UTI jovens de 30, 40 anos, 20 anos. Não é melhor tomar uma posição? Depressão. Quantos homens em depressão e não admitem? Estão vendo tudo cinza. Estão como Elias, eu quero morrer, mas não conta para ninguém. Não querem tomar remédios. Eu não preciso disso. Mascaram os sintomas. Dizem que é estresse, que é canseira. Tem dores crônicas e não vão tomar uma atitude. Meu conselho para você nessa manhã é que você pode mudar. Deus está te falando, Deus usa sinais para nos falar. Deus usa maneiras para falar, algo não está indo bem com você. E eu estou aqui nesta manhã para dizer com amor, homens, se cuidem. Se cuidem porque suas famílias precisam de você.
Nós queremos ter mais tempo com vocês, saudáveis, bem, sorrindo, felizes, animados e dispostos a compartilhar com as mulheres as dificuldades do dia a dia. Quantos homens têm terceirizado a criação dos filhos totalmente para a esposa, escola, igreja e creche? E às vezes a avó. Aqui não tem muito esse costume, né? Porque quase não tem avós por perto. Mas muitos lá no Brasil estão fazendo isso. É a avó que vai buscar na escola, é a avó que leva na escola. Eu sei que a nossa sociedade mudou, os padrões mudaram, mas tem como nós trabalharmos melhor isso. Mas se você não quer mudar, então, no mínimo, faz uma boa apólice de seguro, tá? Porque se sua esposa não for tão velha como eu, com certeza ela vai se casar de novo se você morrer. Então, deixa ela amparada, deixa ela com a casa paga, deixa com os filhos garantido a escola. Se é isso que você quer, mas eu sei que não é isso. Vocês estão rindo, mas eu sei que não é isso. Lá dentro você está falando, não quero isso para mim. Eu quero ver meus filhos crescerem. Eu quero levar a minha filha no altar. Eu quero carregar os meus netos no colo. Então se cuide, meu irmão. Se cuide. Isso não vai diminuir a sua masculinidade, reconhecer que o seu corpo é frágil também. Que você precisa de ter um atendimento. E que você precisa de carinho. Deixe ser amado. Deixe que o Senhor cuide também de você. Sabe? Eu tive uma pessoa muito importante na minha vida, que foi meu pai. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Hoje é 18 ou 19? 18. Eu acho que é hoje ou amanhã. Está completando 33 anos que ele nos deixou. Morreu com 54 anos. Quando ele se converteu, eu tinha mais ou menos 4. Uma conversão que mudou a cidade. E ele deixou muitos legados, não financeiros, mas princípios para as nossas vidas. Ele que me despertou o desejo pela leitura. Ele chegava aos domingos, depois da escola dominical, enquanto minha mãe preparava o almoço. Depois do almoço, ele comprava, antes de ir para a igreja, o Estadão, né? Quem conhece, quem sabe, não sei hoje como que tá, mas era alto assim, aqueles cadernos do Estadão, do jornal. E ele sentava no sofá e ele começava a ler. Autodidata, só fez até o 2º ano primário. E ele lia, amava política, geografia, história. Sabia todas as capitais de cor, do mundo inteiro. E, aos poucos, eu fui me assentando do lado dele. Primeiro eu lia as historinhas, no final do jornal. Depois eu comecei a ler o suplemento feminino. E depois ele falava assim, olha, vê isso aqui. E assim começou o meu gosto pela leitura. E gosto de jornal até hoje. Hoje é online, né, Jura? Mas eu gosto. Todo dia, se eu tiver tempo, eu vou ver o que está acontecendo. E depois ele viu que eu tinha interesse pela palavra. E ele começou a me ensinar. Começou a me ensinar a fazer estudos bíblicos. Me deu noções de homilética, como fazer sermão. E investiu na minha vida. Numa década em que mulher não tinha muito lugar, não. Eu não sou pastora. E quero confessar para vocês, não gosto que me chamem de tal. Hoje virou moda. Toda mulher de pastor é pastora. Não é assim que eu vejo. O que eu aprendi é diferente. E eu, até agora, não abro mão. Eu sou pregadora da palavra de Deus. Eu gosto de ensinar a palavra. E isso Jesus falou para todo mundo fazer. Pastor não é um título, é uma função específica que Deus dá a alguns homens para liderar a igreja do Senhor. Então, eu sou Marilim mesmo. Se você quiser, irmã Marilim. Eu sou a sua irmã mais velha, que gosto de pegar o microfone para contar para você aquilo que Deus fala comigo.
aquilo que eu leio, aquilo que eu descubro, aquilo que Deus me revela e o que os meus olhos observam. Às vezes eu fico olhando para vocês e fico observando muitas coisas. Sou esposa de um homem que reconhece muito o meu ministério. Além do meu pai, meu sogro também reconhecia muito. E tive pastores também que reconheceram. Ajudei meu pai desde os juniores. Não sei se tem alguém aqui, adolescente, mas trabalhe junto com seu pai e sua mãe no ministério. É uma bênção. Eu aprendi com ele o zelo pela igreja, a paixão pela igreja. E ele foi bem ferido pela igreja denominação. Ele era muito bom para pregar. Muito bom. Deus usava muito. Mas ele, no começo, ele tinha alguns erros de português, porque não tinha estudado. E ele foi para um seminário, de uma denominação que nós éramos. Mas ele não pôde pregar na primeira igreja, não vou falar o nome, em Belém, no Pará, porque tinham muitos médicos, muitos advogados na igreja, e os professores acharam que ele podia cometer algum erro de português. Então, ele nunca teve a chance de pregar naquela igreja como seminarista. Mas ele ajudava os colegas a fazerem seu sermão para pregarem lá. Nunca se decepcionou com a igreja. Ele cuidava do rebanho, ensinava, ministrava, e depois a denominação, como ele não tinha no seminário, enviava um pastor que nós nunca nos tinha visto. Às vezes era um americano para dar o batismo e celebrar a ceia. Ele sentava e humildemente servia aquele pastor para aquele povo que ele cuidava todos os dias, de segunda a segunda. Voluntariamente, porque ele trabalhava duro. Meu pai cortava pedras para fazer paralelepípedos para calçar as ruas. Era um trabalho muito pesado. Mas ele tinha tempo de estar com o Senhor. Ele se deliciava em estudar a palavra de Deus. Quantas coisas que ele falava, olha, nos finais dos tempos vai acontecer isso, isso, isso. E eu estou vendo isso hoje. Falar, se ele tivesse aqui, o que ele falaria? Você tem sido esse pai para o seu filho ou para a sua filha? Sabe que o pai representa os atributos de Deus, Pai. O mundo vê Deus através de nós, da igreja. Mas na família, os filhos vê Deus através de você. Homens que tiveram problemas com os pais e carregam esses ressentimentos, têm dificuldade de ver Deus como pai. Se o seu pai humano, carnal, falhou com você em alguma área de manutenção, de ser responsável, fica difícil você se descansar nos braços de Deus e acreditar que Ele vai suprir as suas necessidades. Deus não nos fez para vivermos isolados em cavernas. A caverna tem que ser entrar e sair. Eu preciso de um tempo, eu corro para lá. Refiz, volto. É assim que tem que ser. Abra o seu coração nesta manhã. Peça ajuda do Espírito Santo. Sua esposa é uma ótima ajudadora, eu tenho certeza. Dê ouvidos também. Mas nós precisamos, principalmente, estarmos sozinhos com Deus. Eu sei, homem, que você deve ter passado dias difíceis aqui nessa terra. Eu imagino. Cada um tem uma história diferente. Sabe, às vezes, ou muitas vezes, a vida não é aquela que a gente sonhou. Pode ser que a sua esposa já não é mais aquela pessoa que você quis. Às vezes, as diferenças que nos atraem quando somos bem jovens são as diferenças que nos irritam anos depois, que tentam nos separar, que causam atritos. Fala com Deus. Chora nesta manhã. Ninguém vai se importar de ver um homem chorar aqui. É o que eu mais queria.
de ver homens se quebrantando e chorando na presença de Deus. Chora as suas misérias. Chora a dor do pai que você teve, que não levou a sério a sua vida. Chora a dor que você foi discriminado, que você foi desrespeitado, que você não era o filho preferido, e agora você tem tido dificuldades com a sua família. Você precisa, sim, passar por uma caverna, mas para estar a sós com Deus. E ter a atitude de Davi, e não a de Elias. Graças a Deus que Elias se levantou depois e foi fazer tudo o que tinha que fazer. Interessante que Elias deixou o amigo antes de ir para a caverna. E quando ele sai da caverna, Deus fala, passa em tal lugar lá que eu tenho uma pessoa te esperando. Era Eliseu. Ele precisava de um amigo. Ele não podia andar sozinho. Como você tem visto o futuro profissional dos seus filhos? Como você tem visto a vida espiritual deles, a vida emocional? Ser pai não é coisa, não é qualquer coisa. É sério. É muito mais sério do que curtir a barriga da sua esposa. E alguns nem curtem. Paternidade é assumir a responsabilidade, em primeiro lugar, diante de Deus, de cuidar daquilo que você gerou e entregá-lo ao próprio Deus. Não só fazer dele um bom homem, uma boa mulher para a sociedade, uma pessoa digna, mas um servo de Deus, a boca de Deus. A Bíblia diz que filhos são como flecha na mão de guerreiros. Aonde você foi até aqui, você pode lançar os teus filhos para mais distante. Eu fico olhando até onde meu pai foi e até onde ele me lançou. Ele arqueou o arco bem forte e jogou bem longe a seta dele, que chama Marilim. Nós temos tentado fazer isso com os nossos filhos, para que eles vão mais longe do que a gente. E que os meus netos sigam mais longe ainda. Quero ver o Noah mais distante ainda do alvo que, tão pequeno, nós tínhamos. Ele vai ganhar muito mais visão. A Man Cave pode ser um lugar interessante para você ficar horas no seu computador, às vezes vendo coisas que não são dignas. Deus está vendo. Deus está do seu lado, homem, quando você move os dedos no seu celular. Deus está do seu lado. Você não quer que a sua esposa esteja, e ela nem pode estar, muitas vezes, mas Deus está. Deus sabe todos os sites que você visita. Deus sabe todas as músicas que você ouve. Deus sabe todas as piadas que você conta. Deus sabe todas as palavras feias que saem da sua boca. Ele está do teu lado, mas Ele não quer te machucar nesta manhã. Ele disse, eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua visão. Eu quero realmente fazer de você um homem segundo o meu coração. Sigamos o exemplo de Davi. Vamos buscar na presença do Senhor o lugar para nos recompor. Vamos ganhar uma nova visão. E só Deus pode fazer isso. Todo o trabalho, tudo que você tem adquirido até aqui, fica aqui. Mas o que você ensinar aos seus filhos, a lembrança vai estar fazendo o que aconteceu nesta manhã, de eu me recordar de tudo que meu pai me ensinou. Eu quero terminar lendo um pequeno texto de Charles Swindoll, que eu achei bem propício. Há muitos anos, ele foi visitar um homem que estava no hospital. Ele havia sofrido um ataque cardíaco e tinha passado por uma cirurgia. E ele não podia ver o filho pequeno. Então ele fez um carrinho para o filho, enquanto ele estava ali. E pediu que entregasse para o filho que estava lá fora.
O pai estava na janela do 5º andar, olhando o filho desembrulhar o presente. O menino abriu o embrulho, arregalou os olhos e quando viu aquele belo caminhãozinho, o menino apertou o presente contra o peito. Enquanto isso, o pai estava andando de um lado para o outro, balançando os braços pelo vidro da janela, tentando chamar a atenção do filho lá embaixo. O menino colocou o caminhãozinho no chão, ergueu os braços e abraçou a assistente que foi lhe entregar o presente e agradeceu. E durante esse tempo todo, o pai frustrado, fazendo de tudo para chamar a atenção. Filho, sou eu. Fui eu que fiz esse caminhão para você. E eu te dei de presente. Olha para cima. Eu estou aqui no 5º andar. E o Charles Swindoll quase podia ler nos lábios dele, ele querendo dizer isso. Finalmente, a mãe e a assistente voltaram a atenção do garoto lá para o 5º andar. Então o menino olhou para a janela e gritou: papai, obrigado. Sinto sua falta. Volte logo para casa. Obrigado pelo caminhãozinho. E o pai ficou na janela com lágrimas correndo pelo rosto. Como somos semelhantes àquela criança. Somos jogados na caverna da nossa solidão, desmotivação. Então Deus nos dá dons, nos dá descanso, nos dá uma família, nos dá tantas coisas. E ao invés de nós agradecermos a Ele, nos aproximarmos mais dEle, nós nos apaixonamos pelos presentes que Ele nos dá. Pelos filhos. Deus nos dá um versículo da Escritura e nós adoramos a Bíblia, em vez daquele que deu a Bíblia a nós. Ele nos dá uma esposa amorosa, ou um marido, um amigo, e ficamos mais apaixonados pela pessoa do que por aquele que nos deu aquela pessoa especial. Deus nos dá um bom emprego, nós amamos mais o trabalho do que a Deus. E Deus fica o tempo todo na janela dizendo: olhe para cima, eu que lhe dei isso. Ele deseja que nós nos levantemos e digamos: obrigada, Pai, eu sinto a sua falta, eu quero estar contigo. Elias nos relembra que devemos olhar para cima. Olhar para cima buscando o Senhor que graciosamente nos liberta da depressão. Olhar para cima quando Ele permite que descansemos e tenhamos refrigério depois de uma agenda lotada que cobra um alto preço das vidas, principalmente dos homens. Olhar para cima para agradecer quando Ele gentilmente, pacientemente fala ao nosso coração por meio da sua palavra, depois de descermos do monte da autocomiseração. Olhar para cima e louvá-lo quando Ele nos dá a companhia, a afirmação de um amigo que nos entende e nos encoraja. Olhar para cima e reconhecer que o doador de todas as coisas mais importantes, Ele é do que as coisas recebidas. Que possamos dizer: obrigada, Senhor, por falar-nos de Elias, um exemplo inesquecível de que não há outro lugar para olhar senão para cima. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé, enquanto o Mazinho vai estar cantando um cântico. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se isole agora na caverna. Na caverna que Deus está. É aqui que você tem que deixar. É na presença dEle. Todas as suas tristezas, suas mazelas, suas frustrações, seus ressentimentos presentes e do passado, que tem feito você um homem tão amargo, tão duro, tão agressivo, tão indiferente. É agora, esse é o momento.